Olha, eu vou trazer informações agora a respeito de uma preocupação que tem levado pais de alunos a discutir, debater e, às vezes, protestar, que é a necessidade de volta às aulas. Muitas escolas públicas que teriam a previsão de volta às aulas, inclusive essa semana, não tiveram aulas. Algumas estão tentando o esforço das aulas híbridas. E as escolas particulares estão funcionando em aulas presenciais, mas com um rigor no protocolo que tem desagradado os pais. Vamos tentar entender mais esse assunto aqui com a doutora Ana Cecília, ela já está aqui conosco, ela que faz parte do movimento Volta às Aulas, Teresina, e que vai explicar para nós exatamente o que está incomodando os pais em relação a essa questão das aulas presenciais. Doutora Ana Cecília, boa tarde, seja bem-vinda ao Jornal do Piauí. Boa tarde, Joelson, boa tarde a todos. Então, a nossa principal preocupação é o adiamento do retorno das aulas das escolas públicas, tanto do Estado como do município. A Unesco, a Fiocruz, todas as instituições sérias que a gente segue, elas afirmam que as aulas não podem ser mais interrompidas, se o prejuízo já foi demais. Prejuízo da ordem de ensino, de tanto educação. De nível de ensino, como também impactos secundários, como efeitos psicológicos, doenças como ansiedade, depressão, a questão da segurança alimentar, da merenda escolar, a questão da interação social, crianças com distúrbios de fala e de desenvolvimento porque estão longe da escola. Tá. E aí, dependendo da idade, esses distúrbios se apresentam mais ou menos naquelas crianças ali. Por exemplo, distúrbio de desenvolvimento de fala para os mais jovens, mais bebês. E a questão da segurança alimentar, que foi um ponto que a senhora tocou. Por que é tão importante tratar desse assunto quando se fala de escola pública? A gente sabe que para muitas crianças mais carentes, a merenda da escola é a principal refeição. Então, muitas, ainda mais com a crise econômica que a gente está, não estão tendo acesso à alimentação de qualidade. E isso prejudica o crescimento, o desenvolvimento e o potencial das crianças. Mas, já que as aulas voltaram para as escolas particulares e elas estão anunciadas para as escolas públicas, o que está preocupando nesse momento os pais de alunos? O que está preocupando é que no último decreto do governo do Estado, ele condicionou o início das aulas, a permanência das aulas presenciais, a uma taxa de ocupação dos leitos hospitalares de Covid, sendo que essa taxa de ocupação é irreal. Por quê? Porque os leitos de UTI Covid, de enfermaria, eles são abertos ou fechados de acordo com a demanda. Por exemplo, no auge do pico da segunda onda, a gente tinha 460 leitos de UTI Covid no estado do Piauí, o ano passado. Hoje, a gente tem 162 leitos apenas, ou seja, hoje a pandemia está muito mais controlada, apesar do aumento do número de casos, em termos de internações e casos graves, a pandemia está muito mais controlada do que no ano passado. Mas os leitos estão ocupados porque eles foram reduzidos. Ou seja, hoje a gente está com 95% dos leitos ocupados. A senhora atribui isso não necessariamente só ao aumento no número de casos, mas à redução no número de leitos. Exatamente. Agora, os protocolos estão funcionando nas escolas onde está tendo aula presencial, na avaliação da senhora? Sim, os protocolos estão funcionando, tanto que não houve nenhum ano passado, as escolas particulares estavam abertas e não houve nenhum surto de Covid. O que é surto? Várias crianças da mesma turma com Covid ao mesmo tempo, o que demonstraria uma contaminação dentro da escola. Houve casos de crianças com Covid, mas a maioria, elas pegaram no ambiente familiar. E foram isoladas assim que apresentaram os primeiros sintomas e não transmitiram para os coleguinhas e nem para os profissionais. O protocolo, por exemplo, que está sendo aplicado, prevê que, por exemplo, numa sala de aula onde um aluno aparece infectado, há uma suspensão temporária das aulas para toda aquela turma. Isso está funcionando? Qual é o prejuízo e o benefício que isso tem? O atual protocolo, ele prevê que se 2 alunos da mesma turma tiverem sintomas gripais, mesmo que ainda não tenha confirmado Covid, a turma toda vai para o remoto por 7 dias. Por 7 dias. Tá. Porém, a gente acha que isso não é nem necessário mais. O governo de outros estados, como o de São Paulo, já não faz isso. Por quê? Porque a criança, em nenhum outro serviço isso acontece. Por exemplo, no setor de serviços, no comércio, na indústria, nas repartições públicas, se alguém tem sintoma, ela simplesmente se isola e o serviço continua. Por que na escola não pode ser a mesma coisa? O aluno se isola enquanto ele está no período de Covid e as outras crianças continuam tendo aula normalmente. Essa seria a nossa solicitação. Mas o que a gente quer, principalmente, é que as escolas públicas reabram. A discussão do protocolo pode ser feita em outros momentos, mas o principal é que a gente não gostaria que tivesse esse adiamento, que houve já, foi adiado para março,
e pelo menos que comece em março, que a gente está com medo de nem isso acontecer, de ser adiado novamente. Certo. E por que a senhora pontuou tanto a escola pública? O prejuízo é maior para os estudantes de escola pública em que pontos? Não, sem dúvida. Primeiro, porque já existe, historicamente, uma diferença na qualidade do ensino do público e do privado. E aí o aluno de escola pública já está praticamente 2 anos sem aula presencial, essa disparidade é ainda maior. Isso se refletiu, por exemplo, no número de inscrições do Enem no ano passado, que houve uma redução. Isso se reflete na evasão escolar, houve uma evasão enorme de alunos, muitos desses alunos não vão voltar para a escola, e aí todo o futuro deles está prejudicado, inclusive emprego, renda, capacidade de ascensão social. A gente sabe que a educação é a melhor forma de a pessoa conseguir uma melhor qualidade de vida. Vocês pretendem fazer algum tipo de mobilização nesses próximos dias em Teresina? Sem dúvida. O movimento Volta às Aulas Teresina, ele está ativo. A gente tem reuniões periódicas, né, do grupo. E amanhã a gente tem uma reunião com o Ministério Público, pela manhã, para discutir esse assunto. E amanhã, quarta-feira, às 17 horas, a gente vai fazer uma manifestação, uma passeata, uma carreata, concentração às 17 horas no estacionamento da Ponte Estaiada. De lá a gente vai seguir de carro, moto, bicicleta, do jeito que for, pela Avenida Frei Serafim, vai dar a volta no Karnak, volta e para fazer um buzinaço em frente à Ponte Juscelino Kubitschek. Quem não tiver carro pode se concentrar na Frei Serafim, em frente ao Unopar, próximo à ponte, onde a gente vai fazer o buzinaço, distribuir material informativo, vamos falar no microfone, levar para que a população entenda que é seguro, que os protocolos existem, que as aulas são seguras. A escola é um ambiente mais fiscalizado, protegido, onde as crianças estão sendo observadas, as crianças usam as máscaras, as crianças lavam as mãos, não tem porquê elas não terem acesso à educação. Tá. Você disse que vai ter uma reunião com o Ministério Público. O que é que vocês esperam do Ministério Público em relação a esse tema? A ideia é que o Ministério Público nos auxilie, como já foi... o Ministério Público em outros estados já participou dessa mediação, a definir com os entes públicos, o governo estadual e municipal, os critérios para a volta às aulas no serviço público. Muito bem, então a concentração vai ser amanhã às 5 da tarde no estacionamento da Ponte Estaiada. Da Ponte Estaiada. Os pais e alunos do movimento Volta às Aulas Teresina, e aí vai percorrer, chegar até o Palácio de Karnak, fazer uma manifestação na Ponte Juscelino Kubitschek. E a gente faz um chamamento para que quem concorda com isso, quem quer que as aulas voltem, quem acha que é importante, que participe. Mesmo quem, eu não sou do movimento, eu não conheço, mas pode comparecer, que a gente está de braços abertos para receber. Quanto mais gente comparecer, mais forte o movimento. Quero agradecer. Muito obrigado, senhora doutora Ana Cecília. Obrigado pela participação no Jornal do Piauí, do movimento Volta às Aulas Teresina. Muito obrigado. Obrigada. Muito obrigado.